eu me chamo Camille, faço parte da Juventude Avenus. Hoje estou aqui com o Otávio. Olá, Camille. Nós vamos fazer algumas perguntas para Otávio. Vamos lá, a primeira pergunta é: qual a relação entre a psicologia e a espiritualidade, Otávio? Obrigado, Camille, pela pergunta, por estar aqui com vocês. Obrigado aos nossos ouvintes aí, né? As relações, Camille, são várias, né? Porque a psicologia, em essência, a própria etimologia da palavra vem de psique, de mente. E para trazer, por exemplo, alguns grandes estudiosos da psicologia, Carl Gustav Jung, ele colocava, situava a mente, o espírito humano como no centro da psicologia. Então, o que foi acontecendo ao longo da história da psicologia é que muitos dos estudos passaram a ter o foco principal em alguns mecanismos comportamentais, como se nós fôssemos apenas máquinas. Isso foi muito influenciado pelo pensamento mecanicista da história epistemológica, né, da formação do conhecimento humano. Porém, quando a gente olha para o corpo como a expressão apenas biológica, a gente padece de um sofrimento de entender o ser humano no seu todo. Só a matéria. Só a matéria. E tem um pensador que eu gosto muito de trazer, que é Spinoza. Ele, um holandês, ele fala que a matéria é uma expressão da sinergia entre o mundo material e o próprio mundo espiritual. René Descartes, ele separou, né, mente, corpo, ele separou espírito e matéria. Mas a psicologia, então, em essência, ela faz essa união. Ela mostra que a espiritualidade é essa força que nos impulsiona para nos conectarmos com a sociedade, com a arte, com o mundo espiritual, com Deus, com essa eternitude, com essa infinitude, melhor dizendo, daquilo que nós somos em essência, que somos os seres espirituais encarnados, né? E a gente precisa dessa conexão, né? Quando a gente começa a perder essa conexão, as coisas começam a não fazer tanto sentido, né? Dia a dia. Bem lembrado, Camilo. Do mesmo jeito que a gravidade nos puxa para a Terra, a matéria, a espiritualidade nos puxa para os céus. Só que é o céu que está aqui dentro, não é o céu geográfico, é o céu além do mundo físico, né? Além do mundo físico, das relações saudáveis, do perdão, do amor, para nos conectar com a essência da vida, né? Exatamente, Otávio. E como a espiritualidade pode influenciar a saúde mental e emocional? Eita, muito, né? Porque a espiritualidade é como quando nós nos conectamos bem através do amor. E daí é importante a gente fazer um parêntese para dizer que as definições de espiritualidade são as mais diversas. E se chegou a uma estrutura de trabalho, num trabalho recente de 2021, da autora Marina, uma pesquisadora brasileira inclusive, de que a espiritualidade reflete conexão nossa com algumas dimensões, com a dimensão social, com as artes, com o divino, com o nosso eu, né? Com o self, que é a junção do consciente com o inconsciente. Então, a partir do momento que a espiritualidade fortalece essa conexão de forma saudável, nos conectando ao bem, nos conectando ao perdão, ao amor, ela nos promove a nossa saúde mental, promove a nossa autoestima, por nós sabemos que somos seres descendentes de Deus, né? Criados pelo universo através das heranças da evolução humana, biológica e espiritual, do psiquismo e do mundo material que se juntam para evoluírem, coevoluírem. Então a espiritualidade nos dá força, nos dá sentido, nos enche de propósito para que a gente possa enxergar não só as transitoriedades do mundo material, Camille, mas também a infinitude do universo que transcende a matéria, que depois da transformação da morte corporal nos impulsiona a sobrevivência e a continuidade da nossa evolução a despeito da decomposição cadavérica do ser humano, né? Que tem que acontecer, né? Com certeza. A gente muitas vezes não lida muito bem, né? Apesar de ter um pouquinho de conhecimento, mas a vida é assim mesmo. Qual é o papel da psicologia no desenvolvimento espiritual, Otávio? Excelente pergunta. Veja, eu vou resumir em duas dimensões, tá? Embora
não se resume apenas a esses aspectos. Mas eu acho um eixo central que a gente precisa trazer é a psicologia voltando esse olhar para o nosso eu interior. A gente não é educado para olhar para dentro. O mundo sempre está nos convidando a olhar para fora. O barulho, você construir as coisas de fora, as engenharias, o universo exterior, né? Mas a psicologia, ela nos ajuda a voltar o nosso olhar para dentro. E quando Jesus diz assim, onde está o reino dos céus, que perguntaram para ele, está dentro da gente, a psicologia, ao fazer esse exercício de auto-amor, de auto-perdão, de auto-acolhimento, da gente olhar para a gente, não nos flagelando, nos botando para baixo, não dizendo que a gente é incapaz, muito pelo contrário. Olhando para dentro e fazendo a gente ver todo o potencial que nós somos como seres humanos, né? Nós temos, obviamente, que lapidar essa nossa estrutura interior, mas, em essência, cada um de nós somos como pérolas divinas, né? Que, bem polidas, bem trabalhadas de dentro para fora, a gente vai, através da psicologia, fomentando o nosso desenvolvimento espiritual profundamente, ao invés de se flagelar, de se culpar, a gente olhar com amor, se acolher e ir se transformando saudavelmente, sem penitências, né? Mas sim com ação no bem ao próximo e no bem do autoacolhimento. Exatamente. Não principalmente, mas assim, boa parte também em relação a isso que você falou, de a gente se culpar. Os jovens passam muito por isso, né? Pela questão da comparação. Você ainda não tem aquela mente bem estabelecida, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, você se compara muito. Você entra muito nessa onda, assim, né? Negativa. Então, é muito importante tudo isso que você falou, Otávio. A próxima é como a espiritualidade pode ser usada como uma ferramenta para cura e crescimento pessoal. Pronto, pegando o gancho que você falou muito bem aí, Camille, dessa questão do jovem, por exemplo, das comparações. A gente, quando na juventude, desabrocham um novo mundo, né? O mundo dos hormônios, os mundos das novidades, o mundo do trabalho, o mundo social. Então, nessas comparações, é importante, a espiritualidade vem como uma força muito grande, porque olhando cada ser humano como único, como um ser individual único. E a beleza da vida não é a gente se massificar para ser igual aos outros, né? A beleza da vida é a gente olhar para cada um de nós como uma individualidade que, quanto mais profunda for e quanto mais você for você, melhor é, né? Por exemplo, a pessoa quer ser um artista, um musicista. Aí o pai diz assim para ele, não pode, você não vai se dar bem, não vai dar bem na vida. Aí a pessoa decide fazer engenharia porque o pai ou a mãe disse, ou o tio, ou tia, a avó, não importa quem seja, um colega. E daí ela se desconecta dela. Isso é só para citar um exemplo. E nas mais diversos, quando o jovem não quer beber, não quer fumar, não quer entrar na onda, não quer ir participar de violências, de brincadeiras, de bullying, de violência, e vai na onda porque não consegue dizer não, por exemplo. Então é importante a espiritualidade nesse contexto, fortalecer o nosso alto valor para a gente saber dizer não, para a gente compreender que nós somos capazes, para a gente ter amor para a gente mesmo, para nós mesmos, e nesse contexto dinâmico da vida, a gente se valorizar. E além da autoestima, a gente ter auto-amor. A gente ter consciência do que é que nos faz bem, do que nos faz mal, e ao invés de ir com os outros massificadamente, a gente ir conosco e com a espiritualidade evoluindo. Perfeito, Otávio. E por último, gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens do nosso canal. Jovem, olha, eu estou muito feliz de estar aqui, ver vários jovens trabalhando. Aproveite toda a sua energia. Nesse mundo de tantos chamados, de tantos apelos à vivência exterior, aos prazeres externos, que a gente possa compreender e saber que com a espiritualidade a gente pode fortalecer a vivência do prazer com amor, né? Mas em essência com autocuidado, com autorrespeito, com autovalorização. E, como a Camille falou bem aqui, não se comparando apenas com os outros nesse processo de comparação, quando a gente olhar para fora, que a gente não esqueça de olhar para dentro e ver que você, jovem, você, não importa a idade também do seu corpo, mas jovem no sentido psíquico também,
pode encontrar dentro de si muita força para ter prazer, um prazer infinito, um prazer indiscutivelmente pacificador, que é o prazer do auto-amor, do autocuidado, da autovalorização, do bem ao próximo. Use sua energia para visitar idosos, para visitar crianças, para fazer o bem, os conhecimentos que você tem da tecnologia, para divulgar boas mensagens, para dar bons exemplos e, acima de tudo, também para viver com saúde e bem-estar mental e físico. Perfeito, Otávio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Todos nós aqui ficamos muito felizes com a visita de vocês. Vocês deixem um like, compartilhem com os familiares, com os amigos, tá bom? E até mais. Até a próxima.